preservar o meio ambiente e estimular o desenvolvimento do país. Como garantir recursos naturais para gerações futuras? Qual é o seu plano de sustentabilidade ambiental? Saindo da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, a gente descobre que as pessoas mais humildes, mais simples, estão muito mais ligadas à natureza. E muitas vezes estão super felizes. Isso para mim chocou um pouquinho inicialmente. No meio da África, da Ásia, na Austrália, você vê pessoas vivendo com quase nada, mas com uma harmonia. Os índios no Brasil também, é a mesma situação, né? A gente vê que nós temos a aprender. É muito complicado para o caboclo não poder fazer uso da natureza, né? Não ser explicado para ele como é que ele vai poder manipular essa natureza de forma sustentável. Mas acredito que esse homem da Amazônia, ele já nos mostra como de fato lidar com a natureza, né? Como usar só aquilo que é realmente necessário, sem ficar fazendo exageros. Mas eu penso que até para a parte mais urbana é que falta essa consciência. O caboclo, ele já superou isso. Eu acho que a nossa agenda... pode, sabe, rolar isso, uma mudança tipo, de mentalidade do que é desenvolvimento. Eu acredito que no Amazonas a gente já tem muita gente envolvida, engajada, até por essa questão mesmo da distância com os grandes polos políticos, né, as grandes capitais de discussão. A gente já conseguiu avançar bastante, principalmente no quesito o jovem preocupado com o meio ambiente. Os rios voadores é um fenômeno que vai acontecendo há milhões de anos, que só agora estamos estudando. E veja bem, uma árvore na Amazônia ela pode evaporar ou evapotranspirar até 300 litros de água em um dia. Uma grande parte dessa água que permanece na região amazônica é exportada para as regiões, por exemplo, no sul do Brasil. Então imagina, cortar essa árvore significa simplesmente 300 litros de água a menos na atmosfera que vai no rio, no leito do rio. Então, claro que não é uma questão simples, mas é suficiente para comprovar que cada árvore na Amazônia tem um valor. E por isso a gente cai mesmo nessa batalha pela sustentabilidade, né? Que é um trabalho que não deixa de usar a floresta, de usar o meio, porque é o único momento em que a gente pode dialogar com a natureza, mas a gente também entende que o caboclo amazonense, que o ribeirinho, que nós mesmos que vivemos na capital, a gente precisa também de subsistência, então a gente não vai explorar de forma indevida para que nesse futuro não exista, mas também a gente precisa da natureza ali como parceira nossa, né? Os esforços que antes só se faziam na perspectiva de domesticar espécies para ter uma produção em larga escala, hoje se virou para uma outra lógica que é usar a floresta de forma responsável, tirando dela aquilo que ela pode se recompor. Este é o conceito de sustentabilidade que a gente tem implementado. É importante para cada cidade saber, puxa vida, o desmatamento está me afetando. Né? Então, a partir do momento que a população sabe que o interesse é do Brasil, é claro que o mundo inteiro está de olho no Brasil hoje em dia, por razão, nós somos a solução de muitas questões ambientais, a gente sabe disso, mudanças climáticas. Sem o Brasil, o combate contra esse aquecimento global não vai acontecer sem o apoio do Brasil.
Então, eu acho importante, igualmente, ter o apoio da população brasileira. Então, nós conservamos áreas, não é para o bem dos bichos e da biodiversidade que está lá, é também para aquilo, mas fundamentalmente em função de garantir a sobrevida do homem no planeta, nós, no nosso caso, no Brasil e no planeta Terra. Sabendo que a água é uma questão crucial, a gente tem que realmente aprofundar o conhecimento sobre esses movimentos pelo Brasil, que são super importantes, e definir uma vez por todas que não podemos continuar derrubando a Mata Atlântica, nem o Cerrado, nem a região amazônica, sem saber realmente das consequências para todos nós. O tamanho não interfere na natureza das tartarugas. Nós pesquisamos e aprendemos detalhes da biologia da vida dela. Mas a interferência nossa é no comportamento humano. É no comportamento, pois é o comportamento humano que leva as tartarugas à extinção. Não é o way of life dela, o estilo de vida dela que leva elas à extinção. O estilo de vida delas é igual a 150 milhões de anos. O nosso estilo de vida é que mudou. Com a areia mais quente, para de nascer tartaruga macho. Só nasce tartaruga fêmea, né? E isso é catastrófico para as tartarugas. O trigo vai parar de deixar de ser colhido aqui em lugares temperados, e isso vai mudar a economia do mundo inteiro, e os países mais pobres, é claro, que vão sofrer. É muito usual ainda hoje você andar pelas ruas e ver gente, por exemplo, no farol jogando a caixinha de remédio ou o maço de cigarro no chão, né? É muito comum você ver gente jogando papel na rua, como se fosse assim algo que é normal, que é uma coisa... Acho que assim, coisinhas pequenas, por exemplo, quando você pensa... Aí você só vai ver isso quando tem enchente e transborda tudo isso aqui. Grande parte disso, o problema está aí também. A partir do momento que ele abre um produto, ele produziu um lixo. Se esse produto está embalado em outra coisa, ele produziu outro. De fato, a gente precisa avançar demais nesse quesito mesmo, até da reciclagem. Acho que isso não é algo que a gente conseguiu enraigar no país, entendeu? Difundir, de fato, como deveria, e ajudaria bastante. E se nós pegarmos as gerações anteriores, você percebe que há uma compreensão intelectual da necessidade disso, mas o hábito, né, já está instalado, e é muito mais difícil você mudar o padrão de consumo, esse hábito da pessoa separar na sua casa lá o reciclável ou não. E as crianças, né, os jovens, eles já têm muito mais abertura para esse tipo de abordagem. É lógico, né, que o apelo para o consumo, e esse é um público-alvo de consumo, é muito forte. Mas eu vejo aqui, tem uma série de programas de educação mostrando os impactos, os efeitos desses resíduos, com foco nessa população, que surtem muito resultado. E o mais interessante é que quando a criança ou o jovem ela faz essa mudança, essa compreensão, ela leva para dentro da casa dela e muda o padrão do adulto, né? A gente, quando está falando dessa nova consciência ética e cidadã, nós não estamos só falando dessas coisas muito grandes, muito complexas, nós estamos falando de coisas do dia a dia. Temos uma tendência a falar muito de ecologia, mas fazer um esforço muito pequeno nas coisas básicas. Se as pessoas cuidassem do lixo, se as pessoas economizassem luz, se as pessoas fizessem o princípio básico para conservar o meio ambiente,
já seria uma atitude muito grande. Cada um tem impacto. E você tem um impacto nessa terra, eu tenho impacto. Então, eu senti que a necessidade, a obrigação da gente hoje é diminuir ao máximo esse impacto. Tem jeito, a gente vai ter que, um dia ou outro vai ser, ou a gente faz hoje mesmo, voluntariamente, muitas pessoas começam a fazer, ou vamos fazer daqui a pouquinho porque vão ser obrigados, né? Então, acho que é muito melhor já avançar um pouquinho e, de certa forma, medir o impacto. Cada um pode pegar um papel e fazer o tipo, qual é o impacto hoje? O lixo. Poxa vida, olha o lixo que eu joguei fora hoje, a água, escovei o dente, meu chuveiro, fiquei 25 minutos, foi bacana. É muito. Então você faz o cálculo de que é o seu impacto todo dia na sociedade, na terra. O que eu posso diminuir? É fácil, dá para cortar de metade. Então eu recomendaria aos jovens entender por que nós conservamos, entender que a gente conserva pelos animais, pelas plantas, pelos seres vivos e por nós mesmos. E contribuir com esse processo. O planeta Terra hoje precisa de ajuda e estamos aqui ou para estragar ou para proteger. Eu acho que a sustentabilidade são pequenos passos. Na minha vida, eu acho que tudo tem que começar pelo dia a dia para depois fazer os planos maiores. Se o dia a dia for possível, eu entendo que o plano maior vai ter que acontecer. Até onde a compra de um produto, até onde a escolha de um meio de transporte, até onde isso afeta a vida de todos. E eu acho que esse é o cerne da questão. Se todo mundo prestar atenção em todas as atividades e como elas estão interligadas, sabe? Desde separar o lixo, reutilizar, reciclar, sabe? Dentro de casa, usar menos água. Então, onde é que você está no planeta? Qual o teu lugar e como a tua ação aqui, ela pode promover o bem e o mal.